Época de chuvas em alta, retrato de zonas com risco de inundação em Luanda e a preocupação dos moradores. A saúde ganha 3 novos especialistas e passa a contar com 21 médicos endocrinologistas. Projetos sociais, governo do Kwanza Sul e Coluibengo concentram ações em benefício das populações das duas províncias. Cimeira Global de Investimento em África, presidente João Lourenço volta a defender nova visão continental face à atual conjuntura mundial. Alerta a OMS, quase 4 em cada 10 cancros podem ser prevenidos. Estas e outras para ver agora no Girassol Jornal. Olá, boa noite. O chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana discursou hoje na Cimeira Global de Investimento em África, que decorreu à margem do Fórum Mundial de Governos, que teve início nesta terça-feira no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O presidente João Lourenço voltou a defender, na ocasião, uma nova visão continental face à atual conjuntura mundial. No seu discurso, o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana destacou a importância do evento como espaço de reflexão sobre as mudanças na ordem mundial e sobre a necessidade de uma governação proativa e responsável. Referiu-se às tendências recentes nos alinhamentos e realinhamentos geopolíticos globais como um sinal importante para a África, que, no seu entender, deve desenvolver-se através da disciplina nos investimentos. Estamos a testemunhar uma grande mudança de paradigma sobre como atrair investimento para a África, tendo presente a necessidade da África desbloquear o valor dos seus ativos soberanos para acelerar o seu desenvolvimento e crescimento para concretizar a Agenda 2063, a África que queremos. João Lourenço defendeu igualmente que a África, continente com 40% das reservas globais de minerais, metais e elementos raros, detém a chave para a transição energética global, especialmente para a geração de energia renovável e para os minerais necessários para os sistemas de armazenamento de energia em baterias e veículos elétricos, entre outras potencialidades. O gás natural da África pode alimentar os sistemas energéticos em todo o mundo. As florestas e a biodiversidade tornam a natureza parte do nosso saldo global de recursos para o desenvolvimento do continente. A África deve cada vez mais aproveitar estes ativos soberanos, monetizando-os para desbloquear valor. É precisamente isso que a Cimeira Global de Investimento em África vai apoiar os países africanos a fazer. Para o presidente em exercício da União Africana, o Fórum Global representa uma ponte institucional que, bem estruturada, poderá ligar a África aos investidores globais de modo seguro, sustentável e mutuamente vantajoso. A Cimeira Global de Investimento em África trabalhará com os países africanos para oferecer aos investidores essa previsibilidade, com regras estáveis, regimes de incentivos transparentes e contratos respeitados. No caso concreto de Angola, estamos a implementar reformas estruturais de grande impacto econômico e social. O Presidente da República enumerou ainda alguns dos passos dados no domínio da simplificação de procedimentos de investimento em Angola, tendo deixado claro que o país destaca-se nessa altura entre os lugares do mundo mais seguros para investimento. Simplificamos os procedimentos de investimento através da janela única de investimento, modernizamos o quadro legal para garantir transparência e proteção ao investidor, entre outras reformas estruturais favoráveis ao investimento. Permitam-me ainda destacar alguns dos ativos soberanos estratégicos que Angola oferece aos investidores globais. Somos dos maiores produtores de petróleo em África, mas estamos também a expandir rapidamente o nosso setor de energias renováveis, com o objetivo de atingir cerca de 70% de energia renovável já para o próximo ano.
O potencial mineiro que o país ostenta e as valências do corredor do Lobito não deixaram de dominar o discurso do chefe de Estado angolano. O nosso setor mineiro é rico em diamantes, ouro e minerais críticos e tem sido alvo de reformas estruturais que garantem a transparência e são favoráveis aos investidores. A agricultura e o agronegócio são prioridades e contam com incentivos governamentais específicos. As nossas iniciativas de infraestrutura, como o transformador Corredor do Lobito e as novas concessões portuárias e aeroportuárias, estão a posicionar Angola como um hub logístico regional e estamos a abraçar a economia digital, a abrir o nosso setor de tecnologias de informação e comunicação e a modernizar os serviços financeiros para o futuro. A Cimeira Global de Investimento em África aconteceu à margem da Cimeira Mundial de Governos, que teve início hoje no Dubai, Emirados Árabes Unidos. A reportagem da Rede Girassol visitou alguns bairros nos arredores da capital Luanda, com possíveis riscos de inundações durante a época chuvosa. Os munícipes alegam que sempre que chove, a situação nas localidades fica crítica e apelam por uma intervenção das autoridades. Casas totalmente destruídas e outras prestes a caírem. Este é o cenário do bairro Ambo, no município da Samba, depois da última chuva de 2021 que se abateu sobre a localidade. A destruição ainda é visível. Durante 25 anos, Emanuel Paulino foi um morador do bairro Ambo e conta que em 2021 abandonou a zona depois da sua casa ter sido destruída pelas chuvas. Tememos perder mais aquilo que nos restou. Por quê? Porque eu tenho familiar cá, tenho filhos aqui e também tenho famílias. Então, nesse caso, eu não sei como é que o governo vai poder solturar essa ferida. Mas eu acredito que, através dessa comunicação, agradeceria pela ordem a administração da Manhanga, a comissão dos moradores que está aqui no bairro Ambo, quem vai para a Escola Branca, que me ouçam. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, a época chuvosa em Angola teve início a 15 de agosto e vai prolongar-se até 15 de maio de 2026. Apesar de estarmos no período chuvoso, em Luanda quase não tem chovido. Ainda assim, Emanuel Paulino teme pela vida da família por viver numa zona de risco. Os transeuntes também que passam, pelo menos ali, nós temos pelo menos amor ao povo e algumas vezes isso tem sido um caos. Os que vivem desse lado, eles não atravessam. As pessoas que vivem do lado da vala, vêm do lado do pedalé. Então é muito complicado. Para os próximos dias, o INAMET prevê tempo maioritariamente com sol, intercalado por nuvens e períodos de céu aberto. Georgina Veloso e Juliana Henrique dizem sentir-se tranquilas, uma vez que a chuva ainda não caiu. Estamos relaxados ainda. Quando começar a chuva, aí vai ver como é que as coisas vão ficar bem complicado. Decidimos parado porque não está chovendo. Aqui basta chover, o que falta vão acabar de levar. Ninguém consegue passar aqui. É água, é água. Na Rua das Acácias, no bairro Prenda, o cenário é semelhante. Sempre que chove, o lixo invade a estrada, condicionando a mobilidade de peões e automobilistas. Enquanto a chuva não der o ar da sua graça, Adilson Miguel apela para uma intervenção urgente das autoridades na localidade. Uma desgraça. Geralmente a água vem de cima, lá dos lotes, e passa por aqui. Tirando essa entrada, tem mais uma outra a seguir, e tem sempre mais uma outra. E quando chove, alaga toda a estrada. No entanto, muitas das vezes acaba criando constrangimento, né, devido ao táxi que não conseguimos apanhar e fecha toda a estrada. Porque todo o lixo que vem de cima acaba ficando na estrada. A administração é que tem que ver essa situação. Por quê? Se tivéssemos valas, acredito que não poderíamos ter a desgraça que temos tido ali. Vem lixo, vem um monte de coisas lá de cima até a estrada. Então, se a administração prevê ou resolver essa situação, então vai haver melhorias. Casas inundadas, vias intransitáveis, árvores derrubadas e grandes charcos de água são alguns dos danos que normalmente afetam a capital do país em dias de chuvas intensas. Angola conta apenas com 18 médicos de endocrinologia, um número que não satisfaz a demanda. Entraram em serviço nesta terça-feira mais 3,
todos formados em Angola, no Hospital Josina Machel. A endocrinologia em Angola tem sido avançada com a integração de médicos angolanos especialistas na área. A endocrinologia é uma especialidade médica que estuda as glândulas endócrinas e trata doenças hormonais e metabólicas. A especialista em endocrinologia, Cecília Saviqueia, diz que os jovens finalistas que foram apresentados estão preparados para exercer suas funções onde forem destacados. Pela primeira vez, nós teremos médicos especialistas em endocrinologia formados aqui mesmo no nosso país. José Mavungo, médico especialista em endocrinologia, diz que não foi um processo fácil, mas com muita dedicação foi possível. Não foi um processo fácil, de facto, porque começamos do nada, como se fosse uma espécie de uma aventura, mas tínhamos fé que nós podíamos conseguir os nossos propósitos. E aqui estamos hoje, conseguimos que as pessoas se formassem e se graduassem como especialistas. Estamos a fazer exames de saída para depois o Instituto de Ciência da Saúde otorgar os títulos e eles serem livres de exercer a sua função como endocrinologistas. É mais um aporte que estamos a dar para a saúde dos angolanos. A formanda e especialista Alda Mendes está satisfeita com o momento, diz que foi difícil, mas prazeroso. À medida que foi uma oportunidade que recebemos há mais ou menos 4 anos para frequentar a especialidade em endocrinologia, e poder chegar até o fim dessa meta deixa-nos também particularmente muito orgulhosos. O acidente vascular cerebral, AVC, é uma condição grave que ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. É uma das principais causas da morte e incapacidade permanente em todo o mundo, afetando 1 em cada 6 pessoas ao longo da vida, segundo Rosa Alexandre. Dizer que o AVC é uma das complicações também uma das complicações crônicas da diabetes mellitus. Isso quer dizer, se a gente não tem um controle exato, as crianças, posso dizer que têm algum transtorno a nível metabólico que pode levar ao AVC. Aos adultos que já têm comorbilidade como hipertensão, obesidade, doença renal crônica, isso sim, senhora, pode levar também à descompensação e levar a um AVC. Hipertensão arterial não controlada é uma das causas. A diabetes mellitus não controlada, porque a diabetes temos o AVC como uma das complicações crônicas da diabetes. Assinala-se a 4 de fevereiro o Dia Mundial do Combate ao Cancro, uma data que visa sensibilizar a população, melhorar a educação e promover a ação pessoal e coletiva na luta contra o cancro. Os especialistas falam da preocupação com o número crescente de casos registados em todo o país. Mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. São histórias que representam a realidade vivida por muitos angolanos. A curva dos casos registrados de cancro é ascendente. Em 2023, foram diagnosticados 221 novos casos de cancro, 2024, 444 e 2025, 543. São alarmantes, só para ter noção, no ano passado, de janeiro a dezembro do ano passado, a Liga direcionou para o Instituto Angolano do Controle do Câncer aproximadamente 100 casos. Os cânceres mais incidentes são das mulheres, mama e colo do útero. Como sabem, mama em cerca de 99% ocorre nas mulheres, 1% nos homens. Engana-se, contudo, quem acredita que o cancro da mama é um problema apenas das mulheres. Os homens também são vulneráveis, embora o diagnóstico seja pouco falado. No universo de 2030 pessoas, tivemos uma aderência de 20 homens até o momento, até hoje, último dia. E todos eles, a sua maioria, positivos. O preconceito e o medo afastam muitos homens dos consultórios médicos. O atraso na detenção e no início do tratamento tem levado a um aumento da taxa de tumores diagnosticados. O maior problema nosso não é
da falta do centro. O maior problema é que as pessoas chegam tarde, em estadio avançado. E isso pode se impedir desde que as pessoas tomam consciência e procuram os profissionais de saúde. Cerca de 85% dos pacientes que nos chegam em estadio muito avançado. Uma vez detectada a patologia, o desafio passa pelo tratamento. E é importante que as pessoas tenham essa consciência. Numa clínica, uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia custa acima de 500 mil kwanzas. E às vezes um paciente tem que fazer 30 sessões de radioterapia. Algumas doenças cancerígenas são preveníveis, como o câncer da mama. Recomenda-se que as mulheres, uma vez por mês, uma semana depois do período menstrual, devem palpar as suas mamas. Os especialistas alertam para a prevenção. É uma doença que se vai desenvolvendo e que vai minando outros órgãos, não só a mama, como outros órgãos. E a paciente acaba por morrer por falência desses órgãos. Não se deixar invadir pessimismo, não é? As pessoas têm que ter uma atitude positiva, o que é muito difícil. A família tem que abraçar também esta causa, tem que ajudar. Tem que ter uma vida saudável, uma vida de higiene, uma vida alimentar, os açúcares, o álcool, o tabaco, tudo isso vai fomentando o aparecimento ou o desenvolvimento desta doença. O país viveu no ano passado o Outubro Rosa, Novembro Azul e vive atualmente a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o cancro do colo do útero, iniciada a 27 de outubro de 2025, com a meta de imunizar mais de 2 milhões de meninas entre 9 e 12 anos. Passados quase 3 meses desde a sua inauguração, a primeira casa de passagem de Angola continua inativa. A Girassol visitou o Lar da Esperança e constatou que o local que inicialmente receberia os primeiros pacientes a 1 de janeiro deste ano permanece fechado. De Esperança ficou somente o nome. A primeira casa de passagem de Luanda para doentes oncológicos permanece encerrada. O local foi inaugurado no dia 9 de dezembro de 2025 no Zango 8000, província de Colo-Ibengo. A quando da sua inauguração, a promessa era que a instituição iria receber os primeiros pacientes no dia 1 de janeiro deste ano. A partir do dia 1 de janeiro, no caso, começaremos a receber os primeiros pacientes. De lá para cá não houve alteração. Conversamos com a responsável da Liga Angolana contra o Cancro, Luzimira João, que garantiu que tudo está preparado para começar a receber os primeiros pacientes. Não foi possível em janeiro por questões estruturais. Não tínhamos um gerador, por exemplo, não há ainda energia da área. Nos debatemos com este desafio, mas graças a Deus conseguimos. Já temos o gerador, que era a nossa maior preocupação. E também estava em obra, estávamos a finalizar o espaço que vai poder acolher o zelador e neste momento está concluído, então estamos preparados para a partir deste mês de fevereiro começar a receber os primeiros pacientes. As casas de passagem para doentes oncológicos servem como alojamento provisório, suporte emocional e nutricional para pacientes e muitas vezes seus acompanhantes que se deslocam de outras regiões para realizar os tratamentos de cancro, como quimioterapia e radioterapia. Uma casa de passagem requer que tenha um enfermeiro permanente que possa, de facto, fazer o acompanhamento. E temos ali bem próximo o Hospital Geral do Zango. Na eventualidade de alguma emergência, inicialmente, esses hospitais, esses pacientes que vão estar na casa de passagem poderão ser socorridos, né, para qualquer emergência no Hospital do Zango, e se haver necessidade com a ambulância ao Hospital do Zango, aí sim vai fazer a transferência para o Instituto Angolano de Controle do Câncer. A primeira casa de passagem para doentes oncológicos conta inicialmente com 3 quartos que numa primeira fase poderão acolher 16 pacientes, dos quais 10 em sistema rotacional e 6 que terão um período de estadia mais demorado.
A valorização da vida e a redução materno-infantil estiveram na base do acordo de entendimento entre o MINSA, a Cooperação Sul-Sul e o Fundo da População das Nações Unidas do Brasil, com trocas de experiências entre os dois países. A assinatura de um protocolo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e instituições brasileiras como a Cooperação Sul-Sul e o FNUAP é um processo significativo para a redução da mortalidade infantil em Angola. Este protocolo visa encaminhar a negociação de um projeto que tem como objetivo principal a redução de neonatais. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, no seu discurso diz que o momento representa uma afirmação clara da pluralidade do Estado angolano. O desenvolvimento sustentável de Angola passa necessariamente pela proteção da vida, pelo fortalecimento das famílias e pela garantia do direito à saúde para todas e todos. O Ministério da Saúde tem assumido com responsabilidade e determinação o desafio de enfrentar os indicadores ainda preocupantes da mortalidade materna, infantil e fetal. Ao manifestar formalmente o interesse em estabelecer uma parceria técnica estratégica com o Fundo das Nações Unidas para a População e com a Fundação Oswaldo Cruz, o nosso país reafirma o compromisso com soluções estruturantes, sustentáveis e alinhadas às melhores práticas internacionais. O chefe do Departamento de Cuidados Primários de Saúde, Queta Francisco, diz ser um momento memorável com a pretensão de mitigar mortes de mães e crianças. O objetivo é fortalecer cada vez a cooperação, no sentido de cada vez melhorando a vida e o bem-estar da população, reduzindo de forma significativa a mortalidade materno-infantil. Nós sabemos que a saúde da mãe e da criança sempre foram pilares extremamente importantes do cuidado primário de saúde em Angola, e embora estamos sempre a tentar alargar essa importância para as outras faixas etárias ao longo do ciclo de vida, e entra no esforço geral que o Ministério da Saúde tenta desenvolver, e melhorando cada pilar do Sistema Nacional de Saúde. João Clementino, analista de projetos da Agência Brasileira de Cooperação, na sua visão relativamente à mortalidade materno-infantil em Angola, ainda tem muito que se trabalhar para se mitigar tal facto. Essa é uma iniciativa do governo brasileiro, em parceria com o Fundo de População da ONU, que assina um projeto hoje que tem por objetivo diminuir as taxas, os índices de mortalidade materna, infantil e fetal em Angola. Esse projeto ele foi inspirado numa experiência brasileira, na experiência da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e durante os próximos 3 anos, Brasil e Angola vão cooperar juntos, implementando esse projeto através de um curso adaptado à realidade de Angola, com o objetivo justamente de diminuir esses índices. A gente não perde tempo. A gente fez a assinatura do nosso projeto hoje, o governo brasileiro assinou o projeto hoje, o governo de Angola assinou o projeto hoje, assim como o Fundo de População da ONU. A gente fez uma pausa e agora, na sala ao lado, já começou a iniciativa da implementação das atividades. Hoje, amanhã e quinta-feira, a gente vai fazer um diagnóstico da situação dos hospitais, das maternidades aqui do país, aqui da capital de Angola, para desenhar esse curso de acordo com as necessidades do país africano daqui de Angola. Os governos provinciais do Kwanza Sul e do Icolo Ibengo realizaram nesta terça-feira o primeiro encontro conjunto com o objetivo de traçar planos que visem a melhoria das condições das populações ao longo da fronteira que delimita os municípios de Cabo Ledo, Porto Ambuim e Quissama. O encontro foi presidido pelos governadores Ausílio Jacob, de Icolo Ibengo, e Benedito Daniel, do Kwanza Sul. O governo da província do Icolo Ibengo juntou-se ao governo provincial de Kwanza Sul para uma jornada de trabalho conjunto. É uma troca de experiência dos dois governos.
uma vez que partilham uma vasta fronteira ribeirinha e marinha. As duas delegações encontraram-se no perímetro do Rio Longa. O governador do Icolo Ibengo falou do diagnóstico feito na província, fator que motivou a criação do programa local denominado PIAC, Programa de Intervenção de Apoio às Comunidades. O que é isto, PIAC? Queríamos perceber que gerir uma província nova, de atores novos, e que ainda tínhamos que nos conhecer, era preciso definir um programa que pudesse ser compreendido rapidamente, que era para não perdermos tempo. E então o PIAC, que é o Programa Integrado de Assistência Comunitária, permitiu fazer as seguintes perguntas. O que é que nós queríamos fazer com as pessoas? E as pessoas significa crianças, mulheres, crianças, adolescentes, mulheres, jovens, homens e velhos. O que é que nós queríamos fazer com as terras? Estávamos a falar de terras férteis, minerais, águas, mares. O que é que nós queríamos fazer com as habitações? Onde é que essas pessoas vivem? Como é que vivem? Onde estão localizadas? O que é que nós tínhamos que responder às pessoas sobre o acesso aos hospitais, o acesso às escolas, o acesso à água, o acesso à energia? Tudo isso permitiu-nos, com o diagnóstico, perceber onde estávamos, com quem estávamos e onde queríamos ir. E então, percebendo isso tudo, o PIAC começou a definir cada uma das coisas, dar-lhe um nome. Dentre as preocupações apresentadas, Ausílio Jacob falou da questão transumância dos gados de um lado para o outro, o que tem causado muitos acidentes, a colocação de um posto da polícia para fiscalizar o excesso de peso que os camionistas levam e a questão da água consumida no perímetro do Rio Longa. Andamos a acompanhar a dispersão de gado bovino andar de um lado para o outro e que não há controle. E esse gado, às vezes, está ligado e associado ao número de acidentes fatais que temos tido aqui nessa região. Quem é que controla os caminhões que tiram água do Rio Longa? Pagam o quê a quem? Não pagam a ninguém. E depois nem conseguimos saber que tipo de chupador é que esses caminhões têm na estrutura de captação de água. Estamos a sentir que vai os nossos olavinos, vão os nossos crustáceos, vão as nossas... O nosso ecossistema está a ser prejudicado por esse elemento que parece não tem incidência nenhuma, mas como não há fiscalização e as zonas de captação desta água é no leito do rio. No seu momento, o governador do Kwanza Sul falou que as fronteiras não podem ser vistas como linhas de separação. Entendemos que as fronteiras entre as províncias não devem ser vistas como linhas de separação, mas sim como espaços de convergência, de intercâmbio econômico, social e cultural. Entendemos que as fronteiras devem ser entendidas como territórios onde os povos convergem, convivem, comercializam, constroem famílias e partilham tradições. Minhas senhoras e meus senhores, o Kwanza Sul e o Icolo Ibengo possuem longas tradições históricas, geográficas e econômicas que exigem de nós uma atuação coordenada e permanente. Ficou a promessa que o município do Cabo Ledo poderá fornecer energia elétrica ao Porto Amguim nos próximos meses. Finanças públicas e transparência. Compromisso. Em destaque. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu audiência a um grupo de juízes constitucionais africanos que participam no Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias das Mulheres e Jovens e Crianças, que decorre em Luanda. A audiência serviu para apresentar as preocupações relacionadas com a proteção dos direitos das mulheres e crianças.
A delegação integrou o juiz jubilado do Tribunal Constitucional da África do Sul, Albi Shaks, o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional do Mali, Maitre Ibrahim, e o juiz jubilado do Tribunal Constitucional da Argélia, Moussa Larab. Durante o encontro, foram apresentadas à vice-presidente da República as principais reflexões e preocupações debatidas no fórum, centradas na proteção e promoção dos direitos das jovens mulheres e das crianças no continente africano. Sem a participação ativa das mulheres, and it starts, inicia-se com as mulheres jovens, com a intenção, com confiança, com informação, com uma certa solidariedade feminina. Sem estas qualidades, nunca haveria a libertação do continente africano da pobreza, da confusão, das guerras, dos conflitos. O Mali? Em Mali, a situação não escapa, porque no preâmbulo da Constituição temos a defesa de direitos humanos. E isso também depende da colaboração entre os órgãos legislativos que criam as leis e judiciário que aplica as leis. Isso depende desses dois órgãos, a colaboração de ambos. Também dos tribunais constitucionais, eles devem ter um punho forte para a aplicação destas leis. Each time I visit, parabenizar a Angola pelo seu desenvolvimento. Cada vez que eu venho cá, encontro novos edifícios. O exemplo aqui do novo aeroporto de Luanda, que é magnífico, estão realmente de parabéns. E também parabenizo a veneranda juíza presidente do Tribunal Constitucional, doutora Laurinda Cardoso, a Laurinda Prazer, pela sua ação e a vida que ela empenha na conferência das jurisdições africanas. A juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres Cardoso, destacou que a salvaguarda dos direitos das jovens mulheres e das crianças constitui uma preocupação transversal a todos os Estados e jurisdições constitucionais africanas e sublinhou, por isso, a necessidade da aplicação efetiva dos protocolos internacionais já ratificados pelos países membros. E é um problema que todos os Estados da África, todas as jurisdições, têm consciência dos vários protocolos ratificados, das várias promessas constitucionais, e tivemos a verificar ontem que Angola, em comparação com muitos outros países da África, tem, do ponto de vista da ossatura constitucional, regras bastante definidas em termos da proteção das jovens mulheres e das crianças. Portanto, em termos de prioridade, é algo que devíamos ter feito ontem. Portanto, fazê-lo hoje é tarde, mas ainda vamos a tempo. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, concedeu audiência a um grupo de juízes constitucionais africanos que participam do Fórum Constitucional sobre os direitos e garantias das jovens mulheres e crianças que decorre em Luanda. O fórum reúne mais de 20 jurisdições constitucionais africanas, além de países observadores, com o objetivo de reforçar mecanismos jurídicos e institucionais que assegurem a proteção dos direitos das mulheres e das crianças face aos desafios sociais, culturais e legais persistentes em várias regiões do continente. Falamos a seguir sobre a implementação do SIGESP, Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada da Polícia Nacional, uma plataforma que organiza a gestão de segurança privada voltada ao controlo e fiscalização da atividade em Angola.
O Girassol Jornal recebe o intendente Salaquiaco Bunga, é chefe do Departamento de Segurança Privada da Direção de Segurança Pública e Operações da Polícia Nacional. Salaquiaco, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito obrigado, Manuela Costa. Muito e bem. Saudações ao auditório que nos assiste. Começo por lhe perguntar, ainda decorre o processo de desarmamento coercivo das empresas de segurança, ou seja, a retirada de armas de guerra. A polícia já tem dados sobre o efeito desta medida? Há alguma relação com o aumento ou a diminuição de crimes com este tipo de armas? Bem, Manuela, existe dentro da Polícia Nacional um programa de reforma e modernização do setor da segurança privada, que tem como objetivo buscar o alinhamento da conformidade da atividade de segurança privada. Este programa foi aprovado por Sua Excelência o Comandante-Geral, Comissário-Geral Francisco Ribas da Silva, e está em curso. Este programa inclui várias subatividades, consta o desarmamento das empresas privadas de segurança, ou seja, o programa de substituição das armas de guerra e o programa de implementação do sistema integrado de gestão da segurança privada. De facto, a operação decorre, já estamos há sensivelmente um ano do processo coercivo de retirada das armas de guerra, com os seus resultados, que deverão, a breve trecho, ainda o mês de fevereiro, ser apresentado em Conferência Nacional de Encerramento. Conferência esta que será presidida por Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Nacional. E quais são esses resultados? Bem, esta conferência... Pelo menos preliminares. Exatamente. Esta conferência irá precisamente trazer aqueles que são os resultados finais, não preliminares, porque já foi feita duas conferências, apresentar os dados preliminares, e está programado para o mês de fevereiro, provavelmente por dia 23, uma conferência nacional a ser presidida pelo Sua Excelência Comandante-Geral. Mas, no entanto, é importante frisarmos fundamentalmente o programa que brevemente será lançado ou será implementado, que é o Sistema de Gestão de Segurança Privada, agendado também para esse mês no âmbito da festividade de 50 anos da Polícia Nacional. E o que é que acontece com estas armas que são recolhidas? Bem, as armas recolhidas serão, obviamente, reencaminhadas aos órgãos de tutela dos órgãos de segurança e defesa, nomeadamente as Forças Armadas Angolanas, que é o órgão competente para conservar, garantir a manutenção e a conservação destes meios bélicos que não devem ser utilizados por entidades civis, nomeadamente as empresas privadas de segurança. Mas, reitero, é importante que avancemos fundamentalmente a informação sobre o sistema de gestão de segurança privada, porque paralelamente à operação recolha ou substituição das armas de guerra no setor da segurança privada, este projeto do sistema do CIGESP é o fundamental para esta abordagem de hoje, porque dentro daquilo que é o cronograma do Comando-Geral enquadra-se como primeira atividade. E no outro momento, obviamente, estaremos novamente presentes para informações mais substanciais sobre a operação de substituição das armas de guerra. A relação com as armas dos seguranças, com os crimes com as armas de fogo, isto quer dizer que os criminosos alugavam armas, roubavam-nas ou muitos seguranças são mesmo criminosos? Bem, vejo que me leva sempre para as armas de guerra, mas não há problema, vamos dar essa informação, apesar de ter uma conferência devidamente preparada do Sua Excelência Comandante-Geral para a apresentação destes dados. No entanto, a questão do furto e roubo, extravio de armas de guerra no setor da segurança privada constitui, obviamente, um dos fatores críticos que estiveram na base da substituição, da retirada dessas armas da segurança privada. Dentre outros fatores, para além destas, tiveram também a questão e o facto principal de que as armas com o calibre de guerra não são permitidas por lei o seu uso na atividade de segurança privada. Então, estes dois fatores estiveram, obviamente, na base da operação que a Polícia Nacional desencadeou nos últimos 12 meses para a sua retirada e que os resultados serão
ainda este mês, anunciados por Sua Excelência o Comandante-Geral. Vamos aqui dar um exemplo para tentarmos perceber bem. Um segurança que atua numa zona onde já houve algum crime, ou podemos dizer assim, podemos considerar que há com muita frequência atos ou práticas criminosas. Este segurança deve ou não usar uma arma? Bem, deve usar uma arma e pode usar uma arma, mas, no entanto, armas com calibre, em termos mais genéricos, calibre, estamos a falar capacidade de fogo, capacidade de realizar disparo, um calibre completamente inferior àquela que a lei, ou seja, as empresas privadas não estão proibidas de usar armas, só que agora vão usar armas adequadas ao calibre da sua atividade, armas em conformidade com aquela que a Lei de Segurança Privada, a Lei 10/14, autoriza que elas utilizam. Este é o processo que está acontecendo. Por isso é que designamos de substituição, é retirar das armas com calibres proibidos para substituí-las com calibres autorizados. É, no fundo, uma conformidade. Muito bem. E que controle é que tem a polícia sobre as novas armas das empresas privadas e sobre as suas munições? Há todo um controle. A Polícia Nacional é, por lei, a entidade reguladora da atividade de segurança privada, por um lado, e, por outro lado, da atividade de armas, munições e explosivos. Então, a Polícia Nacional tem uma estrutura orgânica, a partir do Comando-Geral, que possui a Direção de Segurança Pública e Operações, e dentro desta direção existem dois órgãos específicos. Um departamento de armas e explosivos, que trata fundamentalmente sobre matérias relacionadas à importação, comercialização e venda de armas e munições de calibre específicos. Portanto, existe outro departamento, que é o Departamento de Segurança Privada, que trata das questões relacionadas ao licenciamento da atividade de segurança privada. Portanto, são dois departamentos que regulam, controlam, fiscalizam esta atividade. Então, há um controlo de qualidade e um controlo substancial sobre essas matérias. Muito bem, obrigada, Intendente Salaquiaco Bunga, que é chefe do Departamento de Segurança Privada da Direção de Segurança Pública e Operações da Polícia Nacional. Obrigada por estes minutos no Girassol Jornal e contamos tê-lo numa próxima ocasião. Muito bem. Manuela, se me permitir mais 2 segundos para chamar a atenção sobre o processo que está a decorrer nesse exato momento, que é o CIGESP. No âmbito da transição tecnológica da Polícia Nacional, Sua Excelência o Comandante-Geral Francisco Monteiro Ribas da Silva aprovou, então, aquilo que é o Programa de Reforma da Segurança Privada. E este programa tem como uma das ações principais a transformação ou a transição da burocracia no processo de licenciamento, autorizações, fiscalização do setor da segurança privada para o processo de digitalização. Neste momento está programado para este mês, no âmbito das festividades dos 50 anos da Polícia Nacional, a apresentação e o lançamento do Sistema Integrado de Gestão de Segurança Privada. Esse sistema é direcionado para as empresas de segurança privada, para os sistemas de autoproteção, para o Centro de Formação do Pessoal de Segurança Privada e para os profissionais de saúde psicológica e médico para efeito de avaliação psicológica e médica. No entanto, está nesse momento a decorrer o recadastramento das empresas de segurança privada, começou no dia 21 de janeiro e termina no dia 21 de fevereiro, e o lançamento será provavelmente neste mês, nesse período de 21 de fevereiro. No entanto, as empresas devem ocorrer ao Departamento de Segurança Privada durante esse período para que sejam recadastradas e reconfirmar os dados e o lançamento de informações certeiras no sistema digital. Portanto, as empresas que não recorrerem, obviamente, vão ficar prejudicados na obtenção de serviços que solicitam a Polícia Nacional. Portanto, aproveitamos aqui o canal do jornal da televisão Girassol, TV Girassol, para chamar a atenção às empresas no sentido de não deixarem para o último dia. Termina no dia 21 e devem recorrer com urgência ao departamento para o efeito. Muito bem, obrigada e até a próxima. Muito obrigado, então, até a próxima. Boa noite. Sejam.
As escolas do ensino primário de Luanda vão beneficiar do programa de alimentação com um valor estimado de 300 kwanzas por cada criança inscrita no sistema de ensino. A informação foi adiantada num seminário integrado sobre finanças públicas para a transferência e o controle de gastos. No seminário foram refletidos temas com realce para a classificação orçamental da despesa, a inventariação do patrimônio e a arrecadação de receitas como forma de capacitar gestores e agentes públicos para uma gestão mais eficiente dos recursos, que tem como finalidade o bem-estar social, qualidade dos serviços públicos e a confiança dos cidadãos. A delegada provincial das Finanças de Luanda, Roberta Malaquias, afirmou a expansão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve início em 2025, que chegou a beneficiar apenas o município do Mussulo. Pelo menos a nível de Luanda, o município que beneficiou foi somente o município do Mussulo, mas para este exercício o programa expandiu-se, tem agora uma cobertura ao nível de toda a província, de tal forma que, em termos de beneficiários, nós teremos sim todas as escolas do primeiro ciclo, ou seja, do ensino primário, a contar então com um reforço em termos de alimentação. Estamos a falar aqui de uma estimativa de 300 kwanzas por criança. É uma verba, é possível? É o que nós, o Ministério das Finanças, conseguimos mobilizar 300, sim, perto disso, por criança, porque no cômputo geral teve-se em conta o número de crianças inscritas, não é, nas escolas e que possam então beneficiar disso. O técnico da Delegação Provincial de Finanças de Luanda, Fernando Gurgel, referiu que a arrecadação de receitas provém dos serviços solicitados pelos contribuintes nas administrações municipais do Governo Provincial de Luanda. Ao longo do ano de 2025, nós tivemos como um valor global para a arrecadação de receita para o órgão Governo Provincial de Luanda, um valor acima de 6 mil milhões. Em termos de arrecadação para o ano de 2025, temos como município com maior arrecadação o município de Cacoaco. O vice-governador para o setor econômico de Luanda, Jorge Mingues, afirmou que o seminário vai ajudar com que os gestores públicos tenham mais atenção na distribuição dos bens que têm como finalidade o bem-estar dos cidadãos. Esperamos que com este seminário os nossos gestores públicos, depois de toda a reflexão que estamos a fazer aqui hoje, possamos no final do dia servir melhor, olhando para aquilo que é o essencial, para a ética, para o compromisso e para o bem-estar da população. Garantimos que o tema do saneamento básico vai, de facto, dar aqui uma reviravolta à província de Luanda, naquilo que são as grandes preocupações que tínhamos no passado. Luanda foi palco de um seminário integrado sobre finanças públicas de iniciativa da Delegação Provincial de Finanças, que juntou vários gestores públicos com olhar atento na transparência e o controle de gastos dos recursos que têm como fim o bem-estar social. Primeira paragem no Girassol Jornal, a mais para ver daqui a pouco. A informação regressa em instantes. A Organização Mundial da Saúde alertou que quase 4 em cada 10 cancros a nível global podem ser prevenidos, uma vez que estão associados a fatores de risco evitáveis. O assunto marca o Compacto Internacional. Quase 4 em cada 10 cancros a nível global podem ser prevenidos, uma vez que estão associados a fatores de risco evitáveis, como o consumo de tabaco e de álcool, alertou hoje a Organização Mundial da Saúde. Em 2022, aproximadamente 7,1 milhões de 18,7 milhões de novos cancros diagnosticados em adultos foram atribuíveis a fatores de risco, salientou uma das autoras do estudo apresentado em conferência de imprensa na véspera do Dia Mundial do Cancro. A investigação da OMS analisou 30 causas preveníveis, incluindo o tabaco, o álcool, elevado índice de massa corporal, inatividade física, poluição do ar, radiação ultravioleta e, pela primeira vez, 9 infecções causadoras de cancro.
O número de mortos nas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 23, com 723.410 pessoas afetadas, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres. Desde 7 de janeiro foram registados ainda 112 feridos e 9 desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.548 casas parcialmente destruídas, 817 totalmente destruídas e 165.900 inundadas, agravando os números anteriores. Desde o início da época das chuvas em outubro, incluindo as cheias de janeiro, há registro de 153 mortos, além de 254 feridos e de 844.372 afetados, segundo as autoridades. Fez hoje um mês desde que Nicolás Maduro foi detido no âmbito de uma operação militar norte-americana na Venezuela. O ex-governante foi detido a 3 de janeiro no âmbito da operação militar norte-americana. Já em território dos Estados Unidos, foi acusado de crime organizado e narcotráfico e ainda acusado por narcoterrorismo, por ter exportado cocaína para os Estados Unidos da América. Maduro e sua mulher, Cília Flores, acusada por implicação nos mesmos crimes, estão detidos desde então, estando agendada para o próximo dia 17 de março uma nova audiência. Importância do 4 de fevereiro. Reflexões em destaque. O avançado angolano Zito Luvumbo foi anunciado como reforço de uma equipa da Liga Espanhola. Zito sai da Série A e vai para a La Liga. Conhece a nova equipa do Escardinho. Veja a seguir histórias e lições do 4 de fevereiro, data que marca o início da luta armada. É daqui a pouco, após o intervalo. De volta à informação no Girassol Jornal, a vice-presidente do MPLA alertou hoje a juventude a honrar os heróis do 4 de fevereiro e de todas as lutas que culminaram com a independência nacional e a conquista da paz. Maraquiosa falou na abertura da aula magna sobre o 4 de fevereiro, organizada pelo MPLA para homenagear os partícipes na histórica madrugada do 4 de fevereiro de 1961. O encontro reuniu académicos, estudantes, militantes e simpatizantes do MPLA. O objetivo foi promover uma reflexão sobre a coragem empreendida pelos heróis que, no longínquo 4 de fevereiro de 1961, com katanas e outros artefactos, atacaram a cadeia de São Paulo e a casa de reclusão para libertar os presos políticos que lá se encontravam. Na ocasião, a vice-presidente do MPLA, Mara Batista Quiosa, considerou que cabe à academia pesquisar e difundir estudos sobre o 4 de fevereiro e outras batalhas que culminaram com a conquista da independência e da paz. Por outro lado, a vice-presidente dos camaradas sinalizou que as batalhas deste tempo são outras. Mas enfrentamos problemas complexos que exigem soluções responsáveis, realistas e sustentáveis. As batalhas do nosso tempo são outras. E não são batalhas menores. São batalhas que exigem disciplina, trabalho, união e um profundo sentimento de patriotismo, os mesmos valores que inspiraram os heróis do 4 de fevereiro. Para a vice-presidente do MPLA, além de outras instruções, os heróis do 4 de fevereiro ensinaram que a independência não é uma dádiva, mas uma conquista. Quanto à juventude, Maraquiosa referiu que esta franja da sociedade tem hoje a missão de empunhar a arma do conhecimento e estar na linha da frente do desenvolvimento de Angola. A juventude angolana ocupa, neste contexto, um lugar central. Os jovens de hoje não são chamados a empunhar armas, mas são chamados a empunhar o conhecimento, a competência,
a ética e o espírito de serviço público. São chamados a estudar, a trabalhar, a inovar e a participar ativamente na vida econômica, social e política do nosso país. Uma juventude desligada da sua história torna-se vulnerável a discursos fáceis, a soluções ilusórias e a projetos que não servem o interesse nacional. Durante a sua dissertação, a vice-presidente do MPLA destacou também o papel da mulher nos processos de libertação nacional. Quiosa defendeu a preservação da independência e da paz. O 4 de fevereiro lembra-nos que a liberdade não é irreversível se não for cuidada. A independência não se mantém por inércia. Ela exige vigilância, compromisso e uma cidadania ativa. Por isso, celebrar esta data é afirmar que acreditamos em Angola. É reafirmar que confiamos na capacidade do nosso povo de superar dificuldades, como tantas vezes o fez ao longo da sua história. Mara Batista Quiosa, vice-presidente do MPLA, sobre a relevância do 4 de fevereiro de 1961, dia do início da luta armada de libertação nacional. O legado dos heróis do 4 de fevereiro e a melhoria das condições sociais dos ex-combatentes foram defendidos hoje pelo membro do Conselho de Honra do MPLA, Amadeu Amorim. Por sua vez, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, explicou que a sua organização tem promovido encontros para divulgar os feitos da geração passada. O presidente do Processo dos 50, Amadeu Amorim, admite que, passados 65 anos desde o início da luta armada de libertação nacional, o país conheceu um desenvolvimento considerável. No entanto, o veterano político reconhece que muitos dos antigos combatentes ainda não usufruem da dignidade que lhes é merecida. Ainda assim, Amadeu Amorim acredita em dias melhores. Quantos deles estão aí, alguns até quase a pedir esmola? Mas é um processo, é uma continuação. O nosso país está a crescer, está a grandes pulos qualitativos em termos de economia. Estamos a tentar resolver grande parte das situações e é muito provável que um amanhã mais bonito possa aparecer para efetivamente se dar condições não só aos presos políticos, não só aos homens do 4 de fevereiro, mas num total à nossa população em geral, porque precisamos efetivamente melhorar e dar condições a estes homens, filhos de uma nação rica. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, sinaliza que falar do 4 de fevereiro é recuar no tempo e dignificar uma liberdade conquistada. Para os dias de hoje, Luís Nunes diz que a visão passa pelo desenvolvimento de uma nova nação. Evocar esta efeméride é recordar que a liberdade não foi concedida, mas sim conquistada. Que cada conquista traz consigo uma responsabilidade histórica. Devemos preservar, aprofundar e projetar no tempo os ideais que motivaram a nossa luta. Atualmente, a missão é clara e exige a mesma determinação: transformar as katanas da luta armada em força de trabalho, produção e progresso. Quanto à informação sobre a importância do 4 de fevereiro, Luzia Inglês Vandunen Inga assume ser uma responsabilidade dos mais velhos. A responsabilidade da juventude aprender é nossa, de todos nós, em sabermos explicar a importância sobre o 4 de fevereiro, a importância e o valor dos que lutaram graças ao 4 de fevereiro para que Angola hoje tenha 50 anos de independência. Nós, os jovens, todos os dias, no diálogo e no contacto, pedimos todos uma Angola melhor, uma Angola que de facto sirva os interesses dos seus filhos. Mas essa Angola melhor só vai ser possível se estivermos unidos, se trabalharmos, se nos dedicarmos e ali, onde cada um de nós estiver, contribuir de facto para que este país possa prosperar.
Militantes veteranos e jovens do MPLA defendem mais divulgação do legado dos heróis do 4 de fevereiro. Angola comemora amanhã, dia 4 de fevereiro, 65 anos do início da luta armada para a libertação nacional. A Rede Girassol constatou que é grande o número de jovens e adolescentes que quase nada sabem sobre a data e a sua importância. O escritor e académico José Luís Mendonça entende que uma das soluções para elevar o nível de conhecimento sobre a data consiste no ensino sobre o 4 de fevereiro em todos os subsistemas de ensino. Todos os anos, Angola celebra o 4 de fevereiro com homenagens aos heróis que lutaram pela independência nacional. Pelas ruas e algumas escolas de Luanda, constatamos que os jovens e adolescentes têm pouco conhecimento sobre a data. 4 de fevereiro sei que é um dia da libertação nacional, um dia em que o povo angolano libertou-se das forças do colônio e basicamente é um dia de manifestação e acabou por se tornar um dia histórico para a nação toda. É uma data que 1975, dia 4 de fevereiro, que foi programada a luta armada em Angola. Em que este dia foi o dia em que foi propagado que deve ser o dia comemorado para os heróis nacionais que batalharam para Angola estar este dia assim, com posição certa. Quer dizer, a importância não sei bem, mas quer dizer, na minha ótica, posso dizer que a importância é porque todos os heróis nacionais devem ser comemorados, ou seja, devem ser lembrados. Tem a ver, né, com a luta armada do nosso país, e não só ela, tem a ver com o sangue que foi derramado no nosso país. Isso é uma memória o qual, né, nos permite relembrar o quão sacrifício que os nossos antepassados tiveram para a libertação desse nosso país. A par do desconhecimento, os munícipes reconhecem a importância histórica. Esse dia é um dia muito marcante para nós como angolanos, porque esse dia representa uma memória histórica para o nosso país. Então é importante porque ela ajuda-me a entender a séria realidade em que os nossos antepassados tiveram naquela que foi a luta para a libertação desse país, valorizar cada esforço de cada senhor, de cada idoso, então, porque se nós hoje estamos numa liberdade foi graças a eles. Um dia comemorativo em que as pessoas têm que recordar o que se passou durante essa luta toda. E basicamente o povo celebra esse dia. O 4 de fevereiro de 1961 marca o início da luta armada de libertação nacional de Angola contra o colonialismo português, caracterizado por ataques a prisões e delegacias em Luanda para libertar presos políticos. O evento simboliza o começo da resistência organizada que levou à independência do país. O escritor José Luís Mendonça defende maior divulgação da efeméride. Esta data está a ser celebrada e consta no hino nacional como a data dos heróis do 4 de fevereiro e que a juventude e a adolescência em Angola desconhecem por falta de educação dos próprios professores. Os professores também não conhecem os detalhes destas datas. É preciso que a comunicação social divulgue os contornos desta data dentro da sua componente de verdade. O acadêmico esclarece os detalhes do 4 de fevereiro de 1961. Estava a ocorrer em Luanda um evento muito importante, tinha chegado um navio em Luanda com estrangeiros, havia cobertura da imprensa estrangeira e, portanto, o evento a ocorrer naquela altura, naquela data, daria visibilidade à intenção do povo angolano ser independente. Foi assim que, a 4 de fevereiro, na madrugada, os nacionalistas atacaram as cadeias com as katanas. Era uma desproporção muito grande, muitos morreram, outros foram presos. A ideia era libertar os presos políticos que lá estavam, que iam ser julgados e condenados. E, portanto, houve muitas prisões, muitas mortes, depois houve uma revanche dos colonialistas e muita gente morreu durante esse ano em Angola. Porque a revolta do 4 de fevereiro não tinha nenhum movimento de libertação, nem nenhuma organização, a não ser o Conde Manuel das Neves e os seus amigos nacionalistas, que eram gente humilde dos Moseques. O país assinala nesta quarta-feira 65 anos do início da luta armada desde 1961, data que representa a resistência
contra o colonialismo português. Notícia de última hora, o Sporting de Luanda venceu o Interclube por 106-71 em duelo referente à quarta jornada da fase de grupos do Unitel Basket 2025-2026. O conjunto de Aníbal Moreira liderou o duelo do primeiro ao último quarto. O período inicial ficou em 27-18 a favor do Sporting. Ao intervalo, os verde-brancos de Luanda já venciam por 62-36. O terceiro quarto ficou em 79-57, enquanto que o último período fechou em 106-71, todos a favor do Sporting de Luanda. Assim, o Interclube continua na senda das derrotas nesta etapa do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto. Já o Sporting de Luanda voltou às vitórias depois do Desiré frente do Petro de Luanda na terceira jornada. E a AGT fez hoje a entrega do primeiro automóvel sorteado no âmbito do Prémio Fatura Premiada, transmitido pela Rede Girassol. Vemos agora as imagens da Contemplada, que levou o prémio da viatura, ou seja, o prémio, a viatura, no caso, um Camaro. E com estas imagens da fatura premiada, colocamos um ponto final neste Girassol Jornal. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite, fique em paz.